Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, estamos iniciando mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio para você. Veja os principais assuntos do programa de hoje. Cooperativa Agroindustrial Alfa de Chapecó atualiza seu código de conduta e ética. Santa Catarina comemora 13 anos sem aftosa e sem vacinação no rebanho. Composteira doméstica ajuda a reduzir custos com adubos para as plantas. O que muda no trabalho do campo e na renda do agricultor com o novo coronavírus. Conselho Fazendário Nacional decide prorrogar os prazos de taxação sobre os defensivos agrícolas. O convênio 100 para nós é fundamental porque mexe no custo, né? Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A Cooperativa Agroindustrial Alfa de Chapecó, Santa Catarina, atualiza seu Código de Conduta e Ética. O documento contém um conjunto de disciplinas, atitudes e comportamentos que devem ser seguidos por todos aqueles que compõem o universo da cooperativa. Vamos acompanhar agora as mudanças na reportagem da equipe do Alfa TV. Atendendo o pedido da diretoria executiva da Cooperalfa e sob a coordenação do primeiro vice-presidente, um grupo de funcionários da matriz trabalhou em 2019 para atualizar o Código de Conduta de 2009. Em 5 de fevereiro de 2020, a Cooperalfa lançou a nova versão para 350 gerentes e encarregados na sede da Associação Atlética e Recreativa Alfa, em Chapecó. O novo documento contém um conjunto de disciplinas, atitudes e comportamentos que devem ser seguidos por todos aqueles que compõem o universo da cooperativa, incluindo o ambiente externo. O assessor de imprensa da Cooperalfa salientou que o código também trata de sistemas anti-suborno e outras diretrizes. Mudam posturas, comportamentos, atitudes em relação a como fazer negócios, como cumprir contratos. Também esclarece o direcionamento da cooperativa em relação às situações ambientais, à situação da segurança alimentar nas indústrias, também em relação às comunidades, como é que a Alfa se relaciona com os projetos sociais, né? O que é aprovado, o que não é aprovado. Também trata da confidencialidade das informações estratégicas da cooperativa. Existem dados que não podem sair da cooperativa. Isso não quer dizer que a Alfa não seja transparente, ela é totalmente transparente. Mas existem dados que são sigilosos. Então, todos os públicos têm que saber disso. Ela orienta sobre as mídias sociais, sobre o bom senso nesse sentido, trata do respeito individual, das liberdades, dos assédios. Enfim, é um conjunto de normas que o ambiente externo da cooperativa precisa estar também ciente do que a Alfa faz. O presidente da cooperativa sempre diz, Romeu Betti, prometeu, cumpra-se. De certa forma, esse documento resume isso. Sobre o pensamento do Conselho de Administração em relação ao novo Código de Conduta, o primeiro vice-presidente salienta que respeito, seriedade e verdade sempre foram pilares fortes da Cooperalfa. Esse código ele veio normatizar o sistema que a cooperativa adota de trabalho, né? Regrar a forma de atuação, né? É mais uma questão legal, né? Porque eu imagino assim que o que eu comentei, que é a cadeia todo envolvida, todos os públicos, tem bem ciente da condição que a Alfa trabalha, né? Quando ela assume um compromisso de algum negócio ou algum acerto, ela cumpre isso, né? E o que nós fizemos é só colocar isso de forma bem detalhada, né? E de forma legal que toda a comunidade envolvida entenda.
Além de um documento já publicado no site www.cooperalfa.coop.br, foi criado um filme em desenho animado e 2 canais seguros para denúncias que tenham fundamento de clientes, fornecedores, associados e funcionários. A gerente de recursos humanos informou que todos os 3.400 funcionários receberam treinamento sobre o novo código. Os treinamentos foram feitos para os gerentes, né? Todos os gerentes responsáveis pelas áreas filiais foi feito o treinamento e eles estão repassando para todos os funcionários. Inclusive, os que estão entrando também estão recebendo os treinamentos agora. Porque o código ele vai orientar as ações dos funcionários, né? Então, é importante que todos conheçam o código e que estejam treinados para isso, né? Para interagir com o público, com o associado, com o cliente. Os canais disponíveis para os manifestos são o e-mail diretoria@cooperalfa.coop.br e o fone da auditoria interna 49-3321-7020. Santa Catarina está comemorando mais um bom resultado no agronegócio. O estado está completando 13 anos como área livre de febre aftosa sem vacinação. O grande desafio daqui para frente é manter esse status sanitário. Veja mais detalhes na reportagem do programa ND Agro. Apenas 3 países da América Latina são considerados livres de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal: Chile, Guiana e Peru. Além disso, existem zonas livres dentro de países, como é o caso de Santa Catarina. Em maio de 2007, o estado catarinense recebeu a certificação e, desde então, se mantém como referência em saúde animal e defesa agropecuária. Na última década, somos os maiores produtores de suínos do Brasil, o segundo maior produtor de aves e o 4º maior produtor de leite, com acesso aos mercados mais exigentes e competitivos do mundo. O Japão, a Coreia do Sul, eles são mercados muito exigentes e que Santa Catarina conquistou. É uma conquista que levou anos para chegarmos a esse status, né, esse reconhecimento internacional pela OIE. E é um momento assim de colhermos os frutos. A gente está vendo aí, né, as exportações tem grande importância para o nosso estado, né, estão mantendo o PIB do nosso estado. A certificação da Organização Mundial de Saúde Animal é o maior status sanitário que um estado ou país pode alcançar e demonstra ao mundo, principalmente aos mercados internacionais, que cumpre todos os requisitos técnicos e que consegue comprovar a saúde de seu rebanho. Por isso, a importância do produtor que está na ponta, cuidando e observando tudo de perto. Nós temos que estar em contato constante com o produtor, orientando sobre o que é a doença, quais os sintomas que ela pode trazer, pode apresentar, para que todo esse segmento esteja sensibilizado de notificar qualquer suspeita. A febre aftosa é uma das doenças com maior risco sanitário e econômico. Por isso, alguns países só compram carnes de áreas livres da doença, sem vacinação, onde comprovadamente não existe a circulação do vírus e, consequentemente, o controle sanitário é maior. O último foco de febre aftosa em Santa Catarina ocorreu em 1993 e, a partir de 2000, foi suspensa a vacinação contra a doença. 7 anos depois, representantes do governo do estado compareceram à Assembleia Mundial da OIE, onde receberam um certificado que fez do estado a única zona livre de febre aftosa sem vacinação do Brasil. Os esforços por aqui são imensos para manter esse importante status sanitário. Conquistar é difícil, sim, mas manter o status sanitário ele é muito mais difícil e requer uma série de exigências, né, que além de ter todo um segmento sensibilizado, controle de trânsito, visitas às propriedades, fiscalização, monitorias constantes que nós temos que estar fazendo. Veja o que teremos no nosso próximo bloco. Composteira doméstica ajuda a reduzir custos com adubos para as plantas. O que muda no trabalho do campo e na renda do agricultor com o novo coronavírus? Conselho Fazendário Nacional decide prorrogar os prazos de taxação sobre os defensivos agrícolas.
Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob e Fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Temos mais de 1 milhão de sonhos, mais de 1 milhão de oportunidades. Temos mais de 1 milhão de conquistas e mais de 1 milhão de sorrisos. Porque já somos mais de 1 milhão de associados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Venha crescer com o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Sicoob. Faça parte. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. Estamos aqui na propriedade do Sr. Oséias, em Bela Vista, na Santa Rosa do Sul, e ele utiliza a tecnologia Nobre da Fecoagro. Sr. Oséias, qual é as culturas que você trabalha aqui em sua propriedade? Eu trabalho com vaca leiteira, né? Planto milho para fazer silagem. E essa é a minha cultura. O foco é no pasto e no milho? É, milho e pastagem. Quanto tempo o senhor vem utilizando a tecnologia Nobre da Fecoagro? Desde quando a Cooper já começou com a linha Nobre, eu sempre usei a Fecoagro. Praticamente 4 anos e pouco aí, né? Fiz comparação com outro adubo e às vezes dá uma pesadinha a mais que de repente ela dá uma diferencinha um pouco de outras linhas tradicional, né? Mas assim, ó, eu sempre gostei de usar a linha da Fecoagro. Os resíduos orgânicos representam metade dos resíduos sólidos gerados pelas residências. Esse lixo pode ser tratado e transformado em fertilizante orgânico, isso através de uma composteira doméstica. Entre as inúmeras vantagens deste processo estão a redução da demanda por aterros sanitários e energia usada no transporte de lixo, além de gerar, claro, economia, já que acaba com a necessidade de adquirir adubos para as plantas. Vamos ver então a segunda parte da reportagem do programa SC Agricultura. Então agora a gente está com os fundos dos nossos baldes furados e as laterais também para entrar o ar, né? Então agora a gente vai começar a fazer os furos das tampas.
O balde 1, a tampa tem que ficar assim inteirinha mesmo. Tá? E o balde 2, agora a gente vai furar, que é para o chorume escorrer e chegar até o balde 3. A tampa do balde 3 nós vamos cortar igual a tampa do balde 2. Para instalar a nossa torneira no balde 3, a gente vai fazer um furinho bem próximo do fundo, né? Lembrando que não pode colocar ela tão no fundo, senão a gente não vai conseguir apoiar o balde no chão. Coloco o outro anelzinho para vedar. Então agora a gente está com o nosso balde pronto, nosso balde 3, a torneirinha instalada, a tampa furada. E agora, para finalizar o nosso processo, a gente coloca aquela tela ou a meia calça que é para as minhocas não entrarem dentro do chorume. E corta o excesso. Pronto, virou uma tela. E aí, a estrutura da nossa composteira tá prontinha. Vamos começar a usar agora. Os restos de cozinha aqui de casa, lembrando que resto de carne, resto de comida, como arroz, feijão, isso não vai na composteira, tá? Isso chama bicho, não é legal ir na composteira. Aí eu coloco um pouco de matéria seca. Para dar o equilíbrio certo, para um ambiente agradável, né, para os micro-organismos que vão decompor tudo isso aqui. E vou colocar as minhocas também. E com o passar do tempo, esse balde 1 vai enchendo, né? Ele vai ficar tampadinho assim. Com o passar do tempo, ele vai enchendo. Quando ele encher, a gente troca aqui. Coloca essa tampa aqui no 1 e esse aqui aí vira o balde 2. E aí eu recomeço o processo enchendo esse balde. Depois de uns 40 dias, 50 dias, já vai ter um pouco de chorume aqui no balde 3. E aí a gente já pode coletar esse chorume, diluir ele. Cada medida de chorume, a gente precisa de 10 medidas de água e tem que ser diluído para depois ser aplicado nas plantas, tá? Porque ele é muito concentrado, ele é muito forte. Além do chorume, a gente vai ter no balde intermediário o composto sólido, que para saber que ele está pronto, a gente vai olhar ele e vai ser uma massa marrom uniforme e a gente não vai conseguir ver resíduo de alimento nenhum. Então a gente não consegue identificar a casca de ovo, a folha de alface, qualquer coisa. Ele vai ter que estar uma massa uniforme e sem cheiro. Aí já está pronto, ele já pode ser usado como composto. Então é isso, pessoal. Essa foi a Dica Ipagre de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês façam uma composteira doméstica em casa. Apesar do momento atual gerado pela crise sanitária provocada pelo coronavírus, o setor agrícola catarinense ainda não sentiu os efeitos práticos desse isolamento social. As exportações continuam aquecidas, os contratos internacionais estão sendo cumpridos e a esperança é de que, a partir de outubro ou novembro, tudo volte ao normal. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. O produto interno bruto gerado pelo agronegócio catarinense, apesar de toda a pandemia de coronavírus, ainda não foi impactado diretamente.
O Estado, aliás, até ampliou os embarques de carne suína, com um faturamento que bateu em 278 milhões de dólares no primeiro trimestre do ano. Santa Catarina segue como o maior exportador nacional. Os principais mercados continuam sendo a China, Hong Kong, Chile e o Japão. Na área de frangos, a proteína foi a sexta commodity mais exportada pelo Brasil e também não teve impacto com a crise sanitária mundial aqui no estado. Nós conversamos via teleconferência com o secretário da Agricultura, Ricardo de Gouveia, sobre o cenário atual do estado. A agricultura, propriamente, né, ela não sofreu tanto, né, impacto do coronavírus, né? Como o pessoal está no campo, produzindo, e alimentos, é importante. Eu acho que o agricultor, o Brasil inteiro, e principalmente Santa Catarina, teve muita consciência, né, e continuou trabalhando, né, normal. O que a gente vê pontualmente é algumas situações como, por exemplo, o pequeno produtor, a agricultura familiar, que dependia de alguns estabelecimentos, de alguns locais para comercializar seu produto, teve um pouco mais de dificuldade, né? Teve dificuldade, talvez, um pouco do transporte disso, apesar de que não estava proibido o transporte, não está ainda, né? Proibido o transporte de mercadorias e nem estabelecimentos que vendam alimentos, né? Estão abertos, mas a gente percebeu aqui, recebeu várias informações dessa dificuldade. Então, também dificuldade por um período do pessoal, principalmente economia da agricultura familiar, que recebia também o valor da merenda escolar. Como a merenda escolar foi suspensa porque as escolas estavam fechadas, o pessoal também ficou sem receber. Já montamos um programa junto com a Secretaria de Educação e Desenvolvimento Social. Foi sancionada, na terça-feira pelo presidente da República, projeto de lei que permite, então, que esse produto da merenda escolar possa, num caso excepcional como agora, ser, então, distribuído em produto propriamente para as famílias dos alunos. A pergunta que fica nesse momento é a seguinte: o mercado exportador catarinense deve se reequilibrar, manter o seu desempenho a partir de quando? Eu acho que esse é um ano está sendo totalmente atípico, né? Com muitas coisas acontecendo, principalmente para nós aqui, o coronavírus, a estiagem, tudo está prejudicando, sem dúvida, de certa forma, a produção. Veja que o oeste, onde nós temos a grande produção de aves e suínos, estão com problema de água, né? De abastecimento de água. E isso pode afetar um pouquinho também a nossa produção. Então, acredito que ainda, talvez, esse ano, ainda vamos enfrentar um pouco mais de dificuldade para o ano que vem estarmos mais estabilizados. Para o secretário Gouveia, assim que a pandemia for controlada, o agronegócio voltará a impulsionar a economia. Porque sem comida, ninguém vive. Todos se lembram da pressão feita pela cadeia do agronegócio na Assembleia Catarinense, pedindo a prorrogação do convênio 100, que poderia impactar no aumento de impostos para os produtos agrícolas. Bom, o movimento deu certo, o Conselho Fazendário Nacional decidiu prorrogar esse convênio até dezembro, quando então volta a se reunir. Vamos ver a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Você deve estar lembrado dessa mobilização, né? Foi agora, no dia 11 de março, onde as federações agrícolas do estado lotaram a Assembleia Catarinense pedindo urgência na prorrogação do convênio 100. Aquele que poderia impactar no aumento de impostos dos insumos agrícolas, caso reprovado. Pois bem, tudo isso surtiu efeito. É momentâneo, mas pelo menos até o final de dezembro deste ano, nada muda. A medida aprovada ou prorrogada pelo CONFAS, o Conselho Fazendário Nacional, prevê isenção tributária em operações internas e reduz a cobrança de ICMS na comercialização interestadual de insumos agrícolas. Como a medida não é eterna, né? Ela só foi prorrogada até final do ano, a gente vai ter que ficar vigilante, né? Os políticos, né? Eles sempre precisam agradar a torcida, né? Então, a gente tem que sempre continuar pressionando, porque o convênio 100 para nós é fundamental, porque mexe no custo, né?
E falar em custo, né, nós hoje temos uma nova realidade econômica, né? Como a agricultura ela está sendo impactada também pela economia mundial que está em recessão em função da pandemia, né? Com certeza, o mercado internacional hoje já está claro que ele está num patamar bastante baixo, né? E nós ainda temos um pequeno ganho em função das exportações e o dólar alto, né? Mas isso isso não é fixo, né? Então a gente tem essa variação. E nós temos essa concorrência internacional, onde é que nós temos que ganhar o jogo justamente no custo. Como o impacto de impostos em cima do custo impacta em torno de 10% a 15% no nosso custo, isso pode até inviabilizar a nossa agricultura. O convênio reduz a base de cálculo do ICMS em até 30% para fertilizantes e rações, em até 60% para defensivos agrícolas e para as sementes. Se até a próxima safra de inverno a cadeia está protegida, é preciso pensar no futuro. Por isso, a mobilização continua. Na próxima safra, a gente vai ter já preços maiores em função do dólar, e nós temos muitos insumos que são importados, né? 90% do nosso fertilizante é importado. As principais moléculas para os defensivos também são importados, então tudo sofre um aumento de preço, né, em função da política cambial que nós estamos vivendo hoje. Agora, as federações vão ficar de olho para saber se esse desconto aí vai chegar a quem interessa, o produtor rural. E sempre com o sucesso, e agora o sucesso da reivindicação dos produtores rurais quanto à taxação dos defensivos agrícolas, vamos ficando por aqui com o nosso programa de hoje, deixando para você um grande e cooperado abraço e até amanhã.